Nessa tarde somos gratos a Ti, meu Deus, por estar neste local, estar nesse lugar, Senhor, onde o Senhor vai falar conosco através desta palavra revelada, meu Deus. Porque falta revelação nos últimos dias, mas hoje tem palavra revelada, hoje tem palavra de entendimento. Vai para a mente e revela Cristo, e a mente das pessoas fica ativada, porque Cristo ativa através da revelação da graça de Deus. Muito obrigado nessa tarde, nos ensina, nos instrui, meu Deus, para que a Tua palavra seja embutida, encaixada como uma engrenagem na mente, né, do Teus filhos. Amém e amém. Graça e paz a todos os irmãos aqui nessa tarde. Estamos felizes, né? Hoje temos visitante, o nosso irmão Josué? Eduardo. Nosso irmão Eduardo, é benção pura, já é fruto ali do nosso irmão, é benção pura. Eduardo é esse, o jovem Eduardo. O Misael já é da casa, né? Já é da casa. O meu apresentador já é da casa, ele já conhece a graça. A irmã, o nome da? Neuzira, irmã Neuzira, é um prazer receber a irmã aqui em nosso meio. Isso é uma satisfação muito grande. A irmã vai estar aqui conhecendo a graça de Deus e conhecendo esses irmãos aqui, espírito salvo, liberto, transformado, espíritos, né? Isso aqui é o entendimento perfeito da graça de Deus, porque Deus, ele não deixa ninguém, irmãos, sem entendimento. As pessoas só ficam sem entendimento quando dá lugar a homens. Quando você dá lugar à revelação da graça de Deus, que é a ressurreição de Cristo e os seus benefícios, você passa a entender e passa a servir o seu pastor, que é Cristo, não pastor humano, não sacerdote mais. Porque o pastor humano e sacerdote, ele vai querer que você pague para ter fé. É verdade? É assim que funciona? E a fé, ela é de graça, ela é gratuita. A fé, ela é de graça, gratuita. Deus revelou, né, ali na cruz do Calvário e beneficiou o gentio pela graça, né? Paulo falou assim em Hebreus 10, 38, que o justo viverá pela fé, sem as obras da lei. O que é pela fé? Sem você pagar nada pela lei, que o homem põe impostos. Você lembra de Zaqueu quando cobrava imposto? Ele trabalhava para o governo de Israel. Zaqueu cobrava imposto para o governo de Israel, só que Zaqueu era ladrão. Ele cobrava 4 vezes mais, tanto que ele falou com Jesus de Nazaré assim, olha só, eu devolvo quadruplicado, ele devolve 4 vezes mais, porque ele estava arrependido do que ele estava fazendo lá. Mas Zaqueu trabalhava para o governo de israelita. Ele cobrava imposto, ele era cobrador de imposto. E nós aqui, irmão, que pregamos a graça, nós não pregamos senão a quem? A Cristo crucificado. E quando o Cristo crucificado, ele vai ressurgir. Quando ele ressurge com a revelação, com os benefícios. Ô irmão, é tanto benefício. Hoje eu vou falar de 7 efeitos da cruz. 7 benefícios da cruz. Você fica ligado aí, porque se você gosta de aprender, você que tem um celular, você que tem Bíblia, você abre o seu celular, você abre a sua Bíblia com fé, porque aqui você não vai sair com a mente confusa não, porque a palavra vai explicar tudo a você. Você vai sair daqui falando verdadeiramente o que ele não explicou, o que está escrito. E se está escrito, tem como refutar, igreja? Tem como refutar? Não. Não tem como refutar se está escrito. Então, quando nós mostramos a verdade, não tem como refutar. É por isso que os grandão, né, religiosos grandão, ele fica rengindo o dente, né, falando mal, falando algo, né, que não convém. Por quê? Porque não tem como refutar. Está escrito, só que o que está escrito não mostra isso aí. Entendeu, irmão? Então, hoje nós vamos falar sobre o sacrifício da cruz, os efeitos da cruz. Para a gente começar, nós vamos começar com um versículo. Vamos começar com um versículo, abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo de número 1. Você que tem a sua Bíblia, irmão, seu celular, abre aí. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo, só um versículo, para depois nós ir para os estudos. Dois versículos. 1 Coríntios 1, versículo 23 e 24. 1 Coríntios, capítulo de número 1,
24. Mas nós... Antes de falar esse versículo, eu quero falar para os irmãos, né? Escrever no canal aí do irmão Antônio Oliveira 080, né? Compartilha, né? Comenta, deixa o seu like. Aí os irmãos de Mato Grosso, os irmãos da Bahia, os irmãos de São Paulo, né? Compartilha esse vídeo, porque, irmão, aqui é a verdade. Não tem como refutar, aqui é a verdade. Quando a verdade é pregada, né? Você tem que ver a revelação, crer e pôr em prática tudo aquilo que você crê, amém? Nós vamos, né, estar grato a você que compartilhar esse vídeo aqui, né, do canal Irmão Antônio Oliveira 080. Vamos lá? Quem achou pode ler. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. 24. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que palavra, hein? Nossa, 20 anos eu não ouvi uma palavra dessa. Eu não ouvi, em 20 anos eu não ouvi uma palavra dessa. Pregar Cristo crucificado. Pregar Cristo crucificado hoje é difícil, viu, irmão? Hoje é difícil pregar Cristo crucificado. Poucas pessoas estão pregando o Cristo crucificado. Por quê? Porque ele não traz money, carvão, bufunfa. Ele traz entendimento na mente. Eu tenho que pregar o Jesus da carne para trazer entendimento. Então, a sabedoria de Paulo usando aqui, ó, nós não pregamos assim não ao Cristo crucificado. Que é escândalo para o judeu, para o grego. Quando você fala que hoje não pode batizar, não é escândalo aí fora? Verdade? Quando você fala que não é para comer mais pão, não é escândalo aí fora? Quando você fala que não existe mais Pentecostes, Pentecostes era o rudimento judaico, não é escândalo aí fora? Hein? E quando você fala que tem que subir no monte, não é para subir o monte aí, não é escândalo aí fora? É escândalo. Quando tem que ir para ir para o vale, quando você tem que jejuar, você fala que não precisa jejuar, e não é escândalo aí fora? Escândalo para judeu, para os gregos, é escândalo. Por quê? Porque você já é santificado por Cristo. O seu espírito ele é perfeito, irmão. O nosso espírito ele é perfeito. A nossa carne sim, tem muita falha. Tudo que o homem plantar, isso sim colherá. Gálatas 6. Então, tudo que o homem plantar na carne, ele vai colher. O que é que vai acontecer se você matar, irmão? Vai morrer ou vai preso? Você logo eliminou o cara, né? Irmão, ele logo matou. Já passou a guilhotina. Traumantina. Mas às vezes vai morrer. Será que a verdade é gostoso? Às vezes vai morrer também, irmão. Também. Se a polícia pegar você com droga, o que vai acontecer? Preso. Se a polícia pegar você se prostituindo aí, o que vai acontecer? Pelado na rua aí, né? O que vai acontecer? Você vai? Preso. Então, o que nós plantamos na carne, nós vamos colher. Mas o que nós semeamos no Espírito, ai, irmão, isso traz um benefício muito grande para nossas vidas. Traz um benefício muito grande para nossas vidas. Antes de nós entrarmos nos 7 benefícios, eu quero falar 7 palavras que Jesus falou antes de morrer e ressuscitar. Ele falou 7 palavrinhas. Eu quero botar os irmãos para ler, para os irmãos entenderem, para depois nós ir para os benefícios, viu, irmão? Né? A primeira coisa que Jesus fez, a primeira palavra que Jesus falou, vamos lá, uma das palavras que Jesus falou, Pai, perdoa. Vamos lá, Lucas 23, vamos lá, rapidinho, você que tem o celular e Bíblia, hoje é muita Bíblia, viu, irmão? Lucas 23, 34. Quem achou pode ler. Lucas 23, vamos confirmar o que Jesus falou antes de ir para o túmulo, viu, irmão? Vamos lá? Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-os, pois não sabem o que estão fazendo. Amém. Só tem. Pai, perdoe. Essa é uma palavra de Jesus antes de morrer. Vamos para a segunda palavra? Hoje estará comigo no paraíso. Vamos lá, Lucas 23, 43. Quem achou pode ler. Isso são palavras do Jesus da carne antes de morrer. Vamos lá. Lucas capítulo 23, versículo 43. E Jesus lhe
lhe assegurou, com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só, essa é a segunda palavra de Jesus falada na cruz, é uma das palavras, né? Eis aí a tua mãe, vamos lá, João 19, 27. Vamos ver o que Jesus falou antes de descer à sepultura? Eis aí a tua mãe, João, capítulo 19, versículo 27. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: eis aí a tua mãe, e daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte da sua família. Olha só, essa é a terceira palavra. Vamos lá para a quarta. Tenho sede, João 19, 28. Jesus falou, eu tenho sede. Vamos lá, é Bíblia. Aqui, irmão, não tem conto de carochinha, não tem conversa, não tem Moisés. Depois, sabendo que Jesus já todas as coisas terminava, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Ele falou isso antes de ser sepultado. Tenho sede. Vamos para a quinta? Vamos para a quinta? Deus meu, por que me desamparaste? Vamos lá, irmão. Marcos, capítulo 15, versículo 34. Vamos lá? Marcos, nós estamos falando do Jesus da carne, viu, irmão? Nós estamos falando do Jesus da carne antes de ser sepultado. Depois, nós vamos falar os 7 benefícios, os 7 efeitos da ressurreição de Cristo. Você vai entender. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou a alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Olha, essa é a palavra de Jesus antes de ser sepultado. Vamos lá para a sexta palavra. Lucas 23, 46. Vamos lá? Lucas 23, 46. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Aí vamos ver o que ele falou, a última palavra agora. Está escrito aqui em João 19, 30. Vamos lá? João 19, 30. Essa é a sexta palavra. Vamos para a sétima? Vamos entender os benefícios da cruz. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Está consumado. Isso foi a palavra de Jesus na cruz. Já pensou, irmão? A cruz do Calvário, Jesus com o braço aberto, ele falou: Pai, perdoa, porque não sabe o que fala. Eis aí a tua mãe. Hoje estará comigo no paraíso. Tenho sede. Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Pai, na tua mão entrega o teu espírito. Está consumado. Quando Jesus disse a palavra, a terra tremeu, terremoto, sepulcros se abriram. Irmão, Israel, o véu rasgou, de alto a baixo. É tanta coisa, irmão, que aconteceu, que se eu fosse ficar aqui a noite toda, não conseguiria explicar aos irmãos tanta coisa que aconteceu. E Jesus, nas suas palavras, depois que ele disse, ele foi sepultado. E a Bíblia diz que ele ressuscitou. Nós não vamos entrar agora nesse mérito. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele fica 40 dias com os discípulos. Amém, igreja? Amém. Ele fica 40 dias com a igreja. Quem era a igreja? Os discípulos. Os discípulos eram a igreja. Mas no meio dos discípulos tinha pessoas incrédulas. Andou com Jesus, compartilhou o que Jesus viu, né? Olhou ali firmemente, viu os milagres que Jesus viu, mas tinha pessoas naquele meio incrédulo. E quem era incrédulo naquele meio, irmão? Tomé. Jesus precisou aparecer o quê? Para Tomé e mostrar o quê? As marcas dos escravos. Tem sinagoga por aí cantando, né, Juscelino? O homem da mão furada. Estou fora do homem da mão furada. Passando por aqui. Opa! Tem um trem errado, hein? Ele já ressuscitou, ele é espírito. Ele não está passando lá não, irmão. Isso é mentira. Ele é mentira. Ele é espírito e o espírito habita no seu espírito e você é mais que vencedor, nenhuma condenação no seu espírito. Você é abençoado com toda sorte de bênção. O seu pastor é Cristo.
fosse o pastor, ele é seu pai. Então, quando ele ser seu pai, você é simplesmente filho. Para que obedecer homens? Para que obedecer homens, irmão Antônio? Para que obedecer homens? Hoje você tem que vir para a consagração. Deus tem uma vitória para você. Hoje você tem que vir para o culto da campanha de 7 dias. Deus vai te dar uma vitória nesses 7 dias. É mesmo, irmão? Não foi na ressurreição, não? Não foi na ressurreição, não? Está consumado? Está consumado? Homem não salva homem. Quem salvou foi o sangue de Cristo. Amém. Amém. Primeira coisa do efeito da cruz. Tem noção aí, irmão? Tem noção? Tem noção do primeiro efeito? Tem noção do primeiro efeito, irmão? Primeiro benefício? Tem noção? Você tem noção? Ô, irmão, vamos reagir aí, hein? Comunhão do Espírito do homem com o Espírito de Deus. Também. Isso é uns. O primeiro efeito é o que? A libertação de todos? É uns. Até se chegar onde eu quero. O relacionamento do homem e Deus, quando o véu se rasgou. É um. Está consumado. Está com Salvação do Espírito. salvação do Espírito. É um. E Vai. A gente não está mais falando na lei. É um. Vai, mano. É um dos benefícios. É tantos, irmão. É tantos. Que hoje é só 7. Hoje é os principais. A primeira coisa que Cristo fez no seu sangue foi uma nova e eterna aliança. Uma nova eterna aliança. A primeira coisa, porque ele deixou escrito antes da sua morte. Vamos ler Jeremias 31, versículo 31 a 34. Rapidinho, irmão. Jeremias 31, versículo 31 a 34. Vamos ver o que está escrito. Vamos provar isso. Vamos ver? Dias virão, afirma o Senhor, quando eu estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei, de fato, Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo nem seu irmão, pregando: eis que preciso conhecer quem é Deus, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Olha! Então o pecado foi o quê? O pecado foi o quê, irmão? Foi anulado, foi aniquilado, foi instituído, foi abolido o pecado. Ah, irmão, hoje você vem para a campanha, Libertação não, né? para o jejum, não, traz 100 reais, tá? porque você precisa se libertar. Você é miserável pecador. Carregando a culpa que não é sua. Irmão, tem um ditado aí, vou falar como ministro do Evangelho da Graça, que você que deveria ter morrido no lugar de Jesus. Irmão, que heresia. Que heresia, não é, irmão? É verdade. Nós deveríamos ter morrido no lugar de Jesus. Todos pecaram, Romanos 3, e foram destituídos da glória de Deus. Então todos, Moisés veio, não era perfeito, Jeremias veio, não era perfeito, Elias veio, não era perfeito, Josué, Abraão, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Até a cruz, né? Até a cruz. Todos pecaram, todos. Ninguém podia morrer por ninguém. A lei, ela
havia Condenação. uma condenação muito grande para o homem. Peso na consciência. Peso na consciência, na mente. Era o adversário. O adversário era gordo, né? Chamado fariseu, saduceu, escriba. Ixi, era tanto deles, o adversário, né? Que Jesus chamava de hipócrita. Jesus chamou o diabo de hipócrita, irmão? Não, né? Está escrito isso não, né, Jesus? Jesus chamou o diabo de hipócrita? Ele chamou os religiosos, os fariseus e ele que era os diabos. Não existe ser chamado diabo. Isso aí foi inventado pela religião para botar medo. E faturar, né? Faturar, botar medo. Então, irmão, irmão, é muita revelação, é muita graça mesmo. Então, irmão, a primeira aliança no seu sangue, o primeiro benefício, nós lemos aqui lá na antiga aliança. Vamos ler no Novo Testamento aqui, irmão, que são as cartas paulinas. Hebreus capítulo 8, versículo 6 até o 10. Vamos ler? Vamos ver o que Paulo falou? Paulo estava usando o livro de Jeremias. Paulo estava usando o livro de Jeremias para citar isso aí. Hebreus 8, 6 a 10. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Porquanto ele declara: repreendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias perante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Paulo estava usando o quê? É verdade. Jeremias. Alguém de vocês foi ensinado isso por aí? Foi ensinado, irmão Antônio? Não. Foi ensinado isso por aí? Onde você foi? Esperto, irmão, ele não tá ligado. Trazei, né? Trazei. E esse versículo 11 é a anulação da religião, ó. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais. Por que Paulo falou esse versículo 11? Cristo é conhecido em todo mundo, sim ou não? A sua ressurreição, os benefícios, sim ou não? Sim. Mas eles pregam o Cristo crucificado, irmão? Não. Não. Eles pregam Jesus da carne, Jesus da lei. Jesus da carne era o cumprimento da lei. Se eu prego lá o Jesus da carne, cumprimento da lei, eu vou continuar na lei. Eu vou jejuar, vou dar o dízimo décima parte. Eu vou continuar. Paulo falou em Gálatas 2, 21, eu não anulo a graça de Deus. Eu não anulo, porque se a vitória, se a libertação vem da lei, Cristo morreu em vão. Qual os benefícios da cruz? Nenhum. Porque eu estou cumprindo a lei. Eu estou no papel de Jesus da carne. Jesus da carne, irmão. Jesus da carne não é mais o Cordeiro. Jesus da carne não é o leão da tribo de Judá. Ele não é mais filho de Davi. É tanta coisa. Ele não é mais o alfa, ômega. Não tem nada disso mais não. Isso era tudo na lei. Isso aí era codinomes de Jesus de Nazaré. Filho do homem, filho de Davi. Eis aí o Cordeiro. Isso era tudo na lei. Não tem aí esses locais abertos, irmão? 20. Livre de pecado, vos querei ficar. Olhai para o Cordeiro. Cordeiro? É assim que eles cantam. Olhai para o Cordeiro. Ele é Cordeiro? Estou esperando o Cordeiro de novo para fazer sacrifício. Sacrifício? Oh, irmão, como chega ao entendimento
na mente da gente sobre isso, irmão. Ele é o Espírito, e importa quem o adora, adore em Espírito. Verdade. Em verdade, João 4, Uau. 23, 24. Olha só. Importa quem adora, adore em Espírito e em verdade. Porque, irmãos, quando Jesus fala essa palavra para essa mulher, né? Ela estava com a mente religiosa. Ela olha para o monte Herezim e fala, olha, nossos pais disseram que nós temos que adorar no monte. O Senhor disse que é em Israel, em Jerusalém. Aí Jesus olhou para ela, olha, dias virão, a hora chegou. Que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito. Ele estava acabando com a religião ali. A religião, irmão, ela só tem um benefício. Levar a mão. Levar a mão. Perder você no entendimento. E sugar a sua carne. É isso aí. Você não pode ir no aniversário, você não pode ir numa praia, você não pode ir em lugar nenhum. Eu fiquei 20 anos, eu nunca fui no restaurante com a minha esposa, eu nunca fui numa praia com a minha esposa, porque a religião ela tinha que estar lá, ó, Mas no o meio. pastor podia ir, né? Hein? Mas o pastor podia ir. Ah. Era certo. Aí eu vou para o capítulo 23 de Mateus. É presidente? Como diz os escribas, Jesus falou para ele, hipócritas, vocês atam um fardo pesado ao povo, e nem vocês conseguem carregar. Eu falei aqui um dia que o pastor presidente, o pastor fez uma reunião, e fazer um lazer doutrinando a igreja, o pastor local, doutrinando a igreja local que não podia, a irmã não podia usar sutiã, não podia usar biquíni, tinha que ser bermudinha, tinha que ser uma roupa decente, né? Os homens não podiam ficar sem camisa, tinha que ser de short e camisa, tinha que tomar banho assim, beleza. Maravilha, a igreja ficou maravilhada. Quando o pastor presidente chegou, já estava todo mundo tomando banho, já era quase 2 horas da tarde, ele chega lá no apartamento lá, que era 2 anos lá, olhar, trocou de roupa e já veio, irmão, o shortzinho sem camisa, mostrando os cabelos tudo de tibu. Aí a igreja falou, ficou olhando o pastor presidente, que o pastor local doutrinou, então eles atam um fardo pesado que nem eles Consegue. Irmão, por detrás dos panos tem muita coisa errada. Verdade. As pessoas engravatadas aí enganam muito. As pessoas engravatadas, você não conhece. Jeremias falou em 17:9, coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? O coração do homem, meu irmão, a nossa carne, ela pende para o lado do erro, a nossa carne. O nosso olhar, Jesus falou em Mateus 6:22, a candeia do seu corpo é os teus olhos. Se os teus olhos for bom, todo o seu corpo tem luz. Se os teus olhos for mal, todo o seu corpo será tenebroso. Essa é a candeia dos olhos, porque a nossa carne puxa para o lado do mal. Nós temos a herança adâmica na nossa carne. Nós temos essa herança adâmica. Porque Adão desobedeceu a Deus, não foi o diabo que incentivou Adão, porque diz a Bíblia, no capítulo 15 de 1 Coríntios, que o pecado entrou pelo homem, não entrou pelo diabo. Essa é mentira da religião. O pecado não foi o diabo que enganou o homem, que lá era uma metáfora. Porque o ser chamado de diabo, ele nunca existiu. Quando você vê aí, essa citação do diabo aí, é para te enganar, para te bulir, botar medo, pânico, para você trazer a 10ª parte. Você fica com medo, pânico. Ô irmão, eu fui 20 anos fiel. Nessa questão da 10ª parte. Quando eu descobri a graça de Deus, a revelação da graça, você fica... Uma venda tirada dos olhos. Hã? Uma venda tirada dos olhos. Nossa, você repugna, porque você está pagando para ter fé. Nossa, irmão, se o justo vive por fé, você tem que pagar para ter fé. Ah, mas tem que trazer para a casa do Senhor. A casa do Senhor somos nós. Hebreus 6:10, Hebreus 3:6 diz que nós somos a casa. Né? Paulo diz em 1 Coríntios 3:16 que vós sois o templo do Espírito Santo. Né? Então, quando nós entendemos a graça de Deus, nós repudiamos essas coisas. Sacerdotal humano que te leva à aniquilação da mente. Agora, irmão, nós vamos o segundo benefício. O primeiro foi uma nova Aliança. E outra coisa que eu quero falar para os irmãos aqui, irmão.
Talvez você fica aí, eu estou falando de aliança. Não pensa que Mateus, Lucas, Marcos e João é Novo Testamento não, tá? Jesus estava vivo ali. É lei. Jesus estava no cumprimento da lei. Se eu prego esses 4 e vivo nesses 4, eu vou estar obedecendo. Eu tenho que dar a 10ª parte. Eu vou estar obedecendo. Então, a nova aliança só começa, né, do livro de Atos. Nem Atos não é, é o Atos dos Apóstolos. O Atos começa de Romanos até Hebreus, são as 14 cartas paulinas, porque ele cita os benefícios da cruz, os efeitos da cruz ali. Então você vai entender. Se você fica nesses 4 livros aí, você não entende a graça nunca. Você não entende. Porque você está pensando que Jesus está falando com você, mas Jesus está falando com os discípulos. Por exemplo, quando Jesus ensina o Pai Nosso, dando um exemplo aí, quando Jesus ensina o Pai Nosso aos discípulos, ele ensina para quem? Para os discípulos. Era uma oração local. Pai Nosso que está no céu, hoje é Pai Nosso, irmão. Ele está no céu, mas ele habita em nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que completa o resto aí, o resto, irmão? Vai, Pai Nosso que está no céu. Vamos? Alguém santificou o nome de Deus? Peraí, alguém santificou o nome de Deus? Alguém santificou? Olha só a oração, como é que é. Santificado seja o seu nome. Vai, quem é que santificou Deus? Olha, hein? Ele é santo, ele é eterno. Rapaz, então era uma oração local, Jesus estava vivo. Vai, continua. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ele já veio, ele já ressuscitou. Continua. Seja feita a tua vontade. Não, Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra. vai, como no continua, céu. continua. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as Ele não deu não pão, irmão. Ele me disse que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida e dou a vida pelas minhas ovelhas. João 10. Ele é o pão, ele foi o pão. Hoje ele é o Espírito. Vai, continua. Dá o pão. Hein? perdoai as Nossas ofensas. Perdoa, agora chegou no segundo. Chegou no segundo, vamos lá. Segundo, o pecado foi aniquilado. Abre aí Hebreus 9, vamos constatar aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 26. O pecado foi aniquilado, irmão. Isso é muito importante. Perdoa nossas De transgressões. outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado e o sacrifício de si mesmo. Olha, aniquilou. O Leomar está contando pão de carochinha? Não. Está escrito ou não está? Tá. Tem como refutar? Não. Está falando até quando se consumou o século, né? Pois é, O rapaz. judaico acabou. Acabou. Vamos lá. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Ele aniquilou o pecado. Agora eu quero que o irmão abra aí Colossenses 1,14. Colossenses 1,14. Vamos lá. Aqui é Bíblia, irmão. Aqui não tem conta de carochinha, não. Aqui não tem história. Aqui é Bíblia mesmo, revelação da graça. Vamos lá. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Perdoou ou não perdoou? Nada declarado. Será que o pastor tira? Sim ou não? Não. Pastor tira, não? Mas por que você quer uma Tem que- oportunidade sua, né? Você quer pra perdoar? Tem que ir lá no rio mergulhar para deixar os pecados lá, né? Pecado. Hebreus diz que ele fez uma eterna redenção. Manda. Hein? Hebreus 9 diz que ele fez uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Carregou sobre si. É para sempre. Para sempre. Agora, nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. E o versículo 23. Só o versículo 19 e 23. Depois vocês vão ler em casa. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 21 só. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos,
e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele tornássemos justiça de Deus. Olha só, irmão. Meu Deus. Nossa, irmão Antônio, onde que eu estava que eu não lia isso? Meu Deus. Que ensino maravilhoso. Estava revelando Tá matando peixe pesado. estava revelando o irmão na igreja lá. Nas igrejas fica pedindo para a gente estar confessando pecado. Aí um dia eu falei com o pastor lá da minha igreja, eu falei, mas confessar pecado por quê? Se Jesus já levou os pecados. Vamos tapar na cara. Não, eu não confesso pecado mais não. A verdade mesmo, na igreja Então, todo culto que tem lá, isso que tem lá, é pedido, bom, agora chegou a hora de confessar pecado. Eu ficava com a boca fechada, porque eu vou confessar pecado que Jesus já levou. Então, isso não vamos pecado, não creio nisso não. Quando a gente está passando alguma luta, eles falam assim, é pecado oculto. Irmão, deixa eu contar aqui algo que aconteceu. Não tem a chamada vigília que é feita? Tinha uma vigília e tinha mais ou menos 25 pessoas. No final da vigília, levantou-se um homem e tinha um casal do lado dele. Ele falou assim para o homem, a esposa do lado dele, falou bem assim: olha, Deus está me mostrando uma esposa para você. Uma esposa do lado. Deus está me mostrando que você vai ter uma esposa e vai casar com essa esposa. E era casado o papel para do lado. E a do lado ouvindo assim, Que fiasco. Baixaria, né? se levantou e falou assim: Deus não está falando nada com você, ô abençoado. Quem está falando com você é a sua carne. Isso aqui é meu marido, sou casado com ele no papel. Irmão, esse homem baixou a cabeça. Falar o que mais, irmão? Porque esse tipo de coisa é usado para se beneficiar, para aparecer. Provavelmente ele estava de olho na mulher do cara. Se o cara fosse viúvo, ele tinha acertado a mosca, né? Rapaz, foi, ó, irmão. Chegaram o troféu, né? Agora você me pergunta, teve mais vigília? Não. Foi um Red Bull, essa irmã quis processar o irmão, dizendo que... vou entrar nesse mérito. Então, irmão, o homem não sabe o nosso procedimento do dia a dia. Porque o próprio Deus conhece o nosso coração. O homem não conhece o nosso coração. Somente você conhece o seu coração. Deus conhece você, irmão. Você lembra de Jeremias 5, capítulo 17, 5? Você lembra? Maldito, quando Jeremias falou assim: maldito do homem que confia no homem e faz do seu braço forte. Ele está falando dele mesmo. Dele mesmo. Maldito do homem que confia. Se eu confiar em mim mesmo, eu estou morto. Eu tenho que confiar em Cristo e esmurrar o meu corpo, a minha carne, para mim não errar diante de Deus. Porque tudo que vão plantar, isso mesmo colherá, né? E o reino do céu está tomando violência, né? Não, o reino do céu, Você tem que se esmurrar todo dia. A nossa carne, irmão, a nossa carne é aquilo que eu falei para os irmãos. Ela falha. Marcos 7, no versículo 20, e antes está dizendo lá, que do interior do coração do homem procede os maus pensamentos, as prostituições, do interior do coração do homem. É do diabo, irmão? É do coração do homem. Diabo, existe diabo para fazer você pecar. Jesus falou assim: se os teus olhos for bom, quer dizer, é os teus olhos que te servem. Por que o peixe, ele avista a isca e come, irmão? Porque ele está enxergando. Como que o peixe vai comer se ele está cego? Ele não vai comer. Ele vai ter que ficar palpando nas beiradas da lagoa cego para ver se acha alguma coisa para comer. Porque ele não está vendo. Então, os nossos olhos vê, a nossa mente capita O coração deseja. e leva o coração. Aí, meu irmão, Aí que entra a parte que Jesus fala que se a gente olhar para a mulher e ia desejar, mesmo sem tocar ela, já pecamos com ela. Isso Jesus falou na lei. A lei era olho por olho, dente por dente. Hoje ele fala o quê?
colocarei a lei no vosso coração. É a revelação da graça de Deus, irmão. Então, irmãos queridos, o pecado, ele foi extinto, ele foi aniquilado. Jesus remiu uma vez só o pecado. O pecado era a transgressão da lei. Depois nós vamos, mais à frente, nós vamos falar sobre isso. Agora, irmão, nós vamos para a terceira. Vamos para a terceira. Dos 7 efeitos da cruz, a terceira. Vamos lá. A dívida foi paga. Oh, rapaz, meu Deus do céu. Abre aí Colossenses 1:13. Vamos lá. A dívida foi paga. Não tem que pagar o preço, mas não. A dívida foi paga. Vamos lá, terceiro. Dê uma ofertinha. Levar o Rio Jordão batizar, não? A dívida foi paga. Colossenses 1:13. Vamos lá. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amado. Olha só. Ele nos resgatou das trevas e nos transportou. Foi Satanás, não, irmão? Foi na mão de Satanás. Foi não, né? O que era as trevas? Era a lei, irmão. A lei, escuridão, treva. E é tanto nome que estava na lei lá, irmão, que se eu fosse falar aqui. Ixi, misericórdia. Maldição é tanta coisa. Vamos lá, Colossenses 2, versículo 14 e 15. Vai entendendo a Bíblia aí, viu, irmão? Vai entendendo para você entender os benefícios. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vai, continua. Qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O 15. Do qual temos a imagem do Deus visível, primogênito de toda a criação. É o 15, né? É. Versículo 14, lê o 14 de novo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Maravilha. Então a dívida foi paga. E com preço de sangue. A quarta, irmão. A quarta. Estou terminando já. A lei foi abolida. Isso é a quarta. 2 Coríntios 3. Vamos lá. 2 Coríntios 3, versículo 13 e 14. Vamos lá. Vamos entender isso aí. Vamos entender se a lei foi abolida mesmo. Vamos entender. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Foi ou não foi? Foi em Cristo, foi removido. A lei. Né? Vamos lá então para Romanos 10:4. Nós estamos falando sobre a lei. A lei foi abolida. Romanos 10:4, para nós terminar para ir para o quinto. Vamos lá. É muita coisa, é muita revelação. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todos os que creem. Você crê, irmão? Você crê? Você crê que o fim da lei foi Cristo? Amém. Então você não tem que pagar preço nenhum. Se pagar preço, você não está acreditando na ressurreição. Se pagar preço, você não acredita nos benefícios da cruz. Se pagar preço, você não crê na revelação da graça de Deus revelada ao terceiro céu a Paulo. Amém, igreja? Vamos lá para o quinto. Irmão. A lei foi abolida. Eu quero levar, irmão, num texto. Presta atenção, hein? Eu quero, antes para ir para o quinto, eu quero levar os irmãos em Deuteronômio. Vamos lá. Depois eu vou te levar em outro texto, nas revelações, da onde que Paulo tirou isso aqui. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 21, versículos 21 a 23. Deuteronômio 21 a 23. Então, diante deste depoimento, todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Assim, portanto, eliminarás o mal do meio do teu povo. Todo Israel ficará sabendo do que ocorreu e ficará temeroso. Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore. Era o que? Madeiro, né, irmão? A cruz. Paulo estava usando esse texto aí para falar onde, irmão? Tem noção? Tem noção onde Paulo fala isso? Da lei, da maldição. Tem noção? Abre aí Gálatas 3, versículo 10 a 13.
Vamos ver o que aconteceu aí? Paulo está usando Deuteronômio. Vamos lá? Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 13. Pode ler, irmão, se achou. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamento na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando assim próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nossa, meu Deus. Olha de onde Paulo estava tirando isso. Paulo tirou isso lá de Deuteronômio. Paulo usava os livros da Torá, irmão, os Pentateucos, para escrever a revelação junto com o Espírito de Deus que levou. Meu Deus, então eu fico. Olha que Paulo era romano, naturalizado, mas era judeu, né? E carregava a lei sobre si. Irmão, para você trazer esse entendimento, olha o que você tem que fazer, ó. Ensinar isso para os irmãos aqui, ó. Se você não estudar, né, irmão Antônio? Você não tem como descobrir a revelação da graça, você precisa estudar. Nós precisamos estudar. Pensei que ia dizer teologia. Para a escola dominical, não? Para ter o canudo, não? É para ter o Escola canudo. dominical do Manceiro. Estudei 27 anos na escola dominical, era professor e não aprendi isso. Dava aula e não aprendi O isso. véu estava posto. O véu estava posto. Irmão, vamos para o quinto. A salvação foi eterna, irmão. Oh, maravilha. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 9. Não, primeiro com Isaías 45 e 17. Era uma revelação, era uma profecia, né? Isaías 45, versículo 17. Vamos lá? A salvação foi eterna. Mas Israel será salvo por Deus com uma salvação eterna. Não sereis jamais envergonhados nem decepcionados por toda a eternidade. Meu Deus, que revelação. Vamos ver o que Paulo falou agora? Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 12 a 15. Vamos lá. Hebreus, vamos ver o que Paulo falou sobre Nem por sangue de bodes, nem de bezerro, nem por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Porque se o sangue de touros, de bodes e cinza de ovelhas espazida sobre o imundo o santificava, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu-se a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes a um Deus vivo. Olha só, quando Paulo falou purificará as vossas consciências, ele está falando o quê? A revelação da graça que traz pureza, viu, irmão? O entendimento. Paulo estava ainda pregando o juízo em Israel, o templo estava de pé, Paulo estava vivendo a lei e a graça, era a transição, e Paulo pregava sobre o juízo. Olha, purificará as vossas consciências. É por isso que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, né? Quem tem a mente do Senhor que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então você precisa ter a mente de Cristo para entender isso aí. Então a revelação da graça de Deus, ela é tremenda, irmão, ela é tremenda. Então a salvação, ela foi eterna. Isso aqui, irmão, é só uma pincelada, tá? Tem tanto versículo, mas tem tanto versículo. Olha o mix levantando aí. Deixa ele estar na carne, irmão. Olha, ele está na carne, ele vai conhecer a graça. Triunfou, olha aqui agora, irmão. Triunfou sobre a potestade. Nossa, isso aqui é tremendo, irmão. Isso aqui é tremendo. Ele triunfou sobre as potestades. Vamos lá. Sobre Herodes. Vamos lá. Colossenses. Colossenses 2,15. Vamos lá. Era uma potestade. Vamos lá. Colossenses 2,15. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Olha, nossa.
Irmão, ele não quis saber de governador, César, de Calígula, de rei. Ele não quis saber de ninguém. As potestades, irmão. Ele despojou tudo. Ó. Quer saber de uma coisa? A minha palavra eu tenho que cumprir. Porque Jesus, irmão, na sua palavra, em Mateus capítulo 24, versículo 34 e versículo 35, Jesus diz lá: não passará essa geração em que tudo se cumpra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, precisava cumprir tudo aquilo que Jesus falou. E Cristo, na sua carne, ele foi fiel. Ele foi fiel, irmão. Ele foi fiel. Não tinha erro em Cristo, na sua carne. Não tinha. Os homens tentavam encontrar um erro. Ele não tinha erro. Não tinha. Só Jesus, na sua carne, cumpriu toda a lei, irmão. E olha que Jesus tinha fome, tinha sede, trabalhou. Olha só, irmão. Irmão, você já imaginou Jesus no templo lá, pregando para os doutores com 12 anos? Já sentando aqui para negócio. Meu Deus, irmão, que entendimento, que sabedoria de Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha falha. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Tem palavra para o futuro hoje, irmão? Jesus vai voltar, irmão? Jesus é o pão, irmão? Jesus é o sangue, irmão? Jesus é o cordeiro, irmão? Jesus é o filho de Davi, irmão? Não. Então, irmão, ele é o próprio Deus. Esse que ele e o pai trabalham já era um só, né? Não está ali não, mas eu lembrei aqui. Vamos lá, Filipenses 2,9. Vamos ver, vamos lá, vamos ler. Vamos ler Filipenses. Não está ali escrito, mas eu lembrei de algo. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Nossa, olha, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Isso aí é coisa tremenda. Irmão, então, e triunfou sobre a potestade. Você pode observar que Herodes tentou matar, era a maior potestade na época de Jesus, tá? Ele tentou matar os meninos, a terça parte dos meninos, para alcançar o menino Jesus, porque ele vinha como o rei do judeu, o título de rei do judeu, e Herodes era o rei. Ele se ciumou no seu trono, que alguém ia crescer e ia tomar o trono dele. Por isso que ele sentiu ameaçado. Por isso que ele manda matar a terça parte das crianças ali, irmão. Que é o dragão do capítulo 12. Olha só, é o dragão do capítulo 12, não nada de diabo ali não, viu, irmão? O dragão era Herodes. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. Os pregadores para os anjos. Mentira! É mentira, lá está escrito estrela. Estrelas são vidas, são seres humanos, são filhos. Entendeu, irmão? Só para vocês entenderem isso aí. Então, irmão, ele triunfou sobre as potestades. E isso foi maravilhoso. O 7, para nós terminar, irmão. O 7 para nós terminar. Que hora é, irmão? 6 horas. O 7. A vitória foi garantida. Tem alguém com vontade de ir embora aí, irmão? Não. Tem alguém com sono aí? Eu tô com sono, A vitória foi garantida. Vamos lá? 1 Coríntios 15. Vamos lá. 1 Coríntios 15, versículo 54 a 57. 1 Coríntios 15. No entanto, que este corpo perecido se revestiu de incorruptibilidade, e o que é mortal foi revestido de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua glória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, que coisa. Quando Jesus fala assim, porquanto o Senhor Jesus nos dará a vitória, ali ele está futurizando, irmão, mas porque o tempo estava de pé ainda, entenda isso. Nos dará a vitória. Cristo já tinha dado a vitória pela graça.
Quando ele fala, e purificará as vossas consciências, é porque o templo estava de pé, precisava cair, precisava cumprir uma profecia de Lucas 19, 43, 44, onde Jesus sobe em cima do Monte das Oliveiras, no jumentinho, olha para a cidade, chora e profetiza sobre a cidade. Depois, irmão, 37 anos, né, Jesus ressuscita e aconteceu esse caso aí. Os historiadores, todo mundo sabe dessa história. O ano 70, hein? Mas lá no meu tempo está no bairro de São Paulo, não? Aquele lá está na lei, está usando a Arca da Aliança, está usando a Porta da Esperança. E lá é Paraguai. Tem que ser destruído aquele lá. Aquele lá chama você porque você é miserável, pecador, vem cá, toca na aliança, toca aqui. É o Espírito Santo com você, dentro de você. Né? Então, a lei voltou aí com esses homens aí. Então a vitória foi garantida, né? Muito, mas muito garantida. Agora, para terminar, irmão, Colossenses 1:24. Colossenses 1:24. Para todos aí se regozijar aí. Estão se regozijando espiritualmente falando, depois nós vamos se regozijar fisicamente. Vai, pode ler, irmão. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Olha, o corpo de Jesus foi formou o que, irmão? A igreja. Quem é a igreja? É o templo ou é o ser humano? Olha o entendimento, irmão. Olha o entendimento. A igreja é fulano de tal, ciclano, ou é o corpo humano? O corpo humano é a igreja. Quando você vê alguém falar, vem para a casa de Deus, vem para a casa do Senhor, mentira, irmão, tá? Isso é mentira, isso é heresia. Eles estão usando a lei ainda. Isso é heresia. A casa somos nós. Hebreus 3:6. Então, agora eu quero terminar com a última palavra que não está aqui no estudo. Eu lembrei. Vamos lá para Gálatas para terminar. Gálatas 2, versículo 20 e 21. Vamos ver o que Paulo falou lá? Gálatas 2, versículo 20 e 21. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu que vive mais. Não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Uma salva de palmas para Cristo. É maravilha. Vamos orar para o término? Vamos orar para o término. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, meu Deus, mais uma vez. Começou a tarde, chegou-se a noite, meu Deus. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela respiração. Obrigado pelas nossas portas abertas aí, nosso irmão, abre esse espaço para a gente estar trazendo o Evangelho da graça de Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nos deu uma semana, eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, porque o teu Espírito habita em nosso espírito. Obrigado pelos visitantes que hoje nos visitam aqui hoje. Obrigado pelas vidas. Obrigado pelos irmãos em Cristo. Obrigado, Deus, por viver em Cristo. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Todos diz amém. Está terminado.